futura mamãe e mamãe, bem-vinda ao meu canal de Pilates para gestantes e puérperas. Fortalecendo o corpo e mente durante a gravidez e no pós-parto. Aqui você encontrará uma série de vídeos especialmente desenvolvidos para as mulheres que querem se manter ativas em formas saudáveis durante a gravidez e no pós-parto. Bom, nesse vídeo eu vou relatar o meu parto. Vou contar também para você por que eu tive que fazer uma cesárea urgente. Então, a minha escolha de parto foi o parto natural. Mas nem tudo está sobre o nosso controle, né? E isso foi o que o meu bebê trouxe para mim. Tudo é como a gente deseja, né? Tem muitas coisas que a gente não pode controlar. Então, atualmente eu moro na Espanha, né? E fiz todo o meu pré-natal aqui na Espanha, na saúde pública da Espanha, porque ainda é a melhor opção. A saúde pública daqui da Espanha é boa, né? Apesar de que eu escolhi o hospital público, eu sempre tive vontade de ter o parto em casa, né? Mas eu não estava totalmente segura, confiante para isso, né? Então eu decidi ir para o hospital, né? Então, aqui você faz todo o pré-natal, igual aí no Brasil. E quando vai chegando perto da data prevista do seu parto, você vai numa consulta para monitorar o bebê, né? Para ver como está o bebê, você faz um ultrassom, vê os batimentos cardíacos através de monitores, tá? Então, eu cheguei na semana 40, né, que é a data prevista do parto, ou seja, 2 dias antes, eu tinha essa consulta, né, que a gente aqui chamam os monitores. Enfim, fui na minha consulta e eu ali já tinha contrações, né, mas eram contrações ineficientes. Eu já estava sentindo essas contrações, não eram fortes, tá? E era só um incômodo mesmo na região abdominal e como se eu tivesse ali com a menstruação, tá? No gráfico deu pra ver, né? Nos monitores deu pra ver que eu estava tendo contrações já de parto, porém eram ineficientes, ou seja, eram fracas, né? E após essa consulta com a enfermeira, né, eu passei pela consulta com a ginecologista, obstetra. Ela fez um ultrassom, analisou o bebê, estava tudo bem com o meu bebê, fez o exame de toque, né, e eu estava só com 1 centímetro de dilatação. E isso faltando 2 dias para eu completar as 40 semanas, ou também, se pode dizer, a data prevista para o meu parto. E ela falou para mim, a ginecologista, que o protocolo do hospital, né, era que se eu não entrasse em trabalho de parto de forma natural, eles tinham que induzir o meu parto. Então ela me deu uma data, né, ela falou assim, até a data tal, foi o dia 22 de abril, né, isso foi uma semana antes, até o dia 22 de abril, se você não entrar em trabalho de parto de forma natural, a gente vai induzir o seu parto. Então ela fez todo a documentação para eu poder internar no hospital, né? E começar e ter todo esse processo de indução. E eu vou confessar para vocês, que era o meu maior medo, receio, era ter que induzir o parto. Porque eu conheço os efeitos da ocitocina artificial, eu sei. Eu já li muito e existem muitos efeitos colaterais para a mulher, né? Além de proporcionar contrações mais dolorosas, além de proporcionar partos mais prolongados, eu fiquei muito receosa e saí dessa consulta muito desanimada. A médica falou para mim, eu acho que tudo vai dar certo, mas eu saí um pouco desanimada. Então, foi a partir daí que eu comecei a
me preparar, mas eu tinha me preparado muito bem fisicamente, né? Mas foi nesse momento que eu percebi que ainda faltava uma preparação emocional, tá? Eu tava querendo controlar tudo muito demais. E então eu comecei a me preparar, eu senti muito durante toda a minha gravidez e principalmente na última semana eu senti muita conexão com o meu instinto, com a minha sabedoria feminina. Eu levantava de noite, de madrugada e começava a dançar, começava a me mexer, o meu corpo me pedia movimento, movimento, movimento e eu começava a dançar, começava a rebolar, a agachar e eu tava tendo contrações, mas eram contrações assim, como se eu tivesse com a menstruação, sabe? Com cólica menstrual. E tá, passou uma semana. Eu comi, depois eu vou, se vocês quiserem, eu indico pra vocês, mas eu comecei a ler o que eu podia comer para eu poder entrar em trabalho de parto, né? Eu queria mais recursos, não só esse recurso físico. Eu meditei muito, eu procurei profissionais, doulas, né, para me ajudar, porque eu saí um pouco do meu papel de profissional, né, de ajudar outra pessoa e de falar, sou eu estou nesse momento e eu preciso me concentrar e eu preciso me entregar, né? Então eu comecei a procurar quais os alimentos que ajudavam a entrar em trabalho de parto, de forma, né, de encadear o parto de forma natural. Eu comi abacaxi, eu tomei muito chá de canela, eu meditei muito, eu me entreguei e na quarta-feira, 19 de abril, de tarde, tinha acabado de tomar banho, tava secando meu cabelo, me preparando já, porque eu falei, eu vou me preparar, porque se eu tiver que ir sábado me internar, né, porque já tinha data, dia 22 de abril, sábado, então eu pintei minha unha do pé. Muito engraçado, porque eu tava com aquele barrigão, eu pintei minha unha do pé, eu tomei banho, sequei meu cabelo e de repente eu comecei a sentir as contrações. O meu marido tinha ido na academia e ele falou, qualquer coisa você me liga, né? E eu falei, tá bom. E então eu tava secando meu cabelo e começou as contrações. E eu falei, agora é o parto. Porque eu estava, era diferente. Eram contrações totalmente diferentes. E cada vez que elas vinham, eram mais fortes. Então eu resolvi mandar uma mensagem para o meu marido. Falei, começou o parto. Ele falou, você quer que eu vá? Ele falou assim, vou agora para casa? Eu falei, não, pode terminar a sua série de exercícios, seu treino, e depois você vem. E eu aí terminei de secar o meu cabelo, de me arrumar, deixei já tinha a mala do bebê pronta, a minha mala tinha que só organizar mais algumas coisas, o meu marido tinha que colocar algumas coisas dele, enfim, e foi. E foi indo mais forte, forte, forte. Eu falei, eu vou aguentar até o último momento e vou para o hospital, né? Como eu já tinha planejado. E a dor foi ficando cada vez mais forte, mais forte. Era a cada 3 minutos contrações de 1,5 minutos. E eu comecei a fazer os exercícios, fui pra bola, mas a única forma que eu conseguia ficar era 6 apoios, ou com as 4 patas no chão, né? Como um animal mesmo, de forma muito instintiva. Era isso, meu corpo pedia o chão e apoiar as mãos e os joelhos no chão, como se eu fosse um animal mesmo. E muito agachamento, apoio, eu me apoiava muito. Eu fiz os exercícios que eu
né, que eu sabia, que eu tinha me preparado, e realmente eu fui sentindo quando eu fazia, principalmente os exercícios que eu, com a ajuda, né, de um acompanhante que era o meu marido, segurando nele em suspensão, com apoio, sentada na bola pequena, eu senti muito a abertura, abrindo do útero, né? Enfim, a dor foi ficando muito forte, muito forte. Eu comecei a sangrar, claro, porque quando você começa o processo de dilatação do colo do útero, a gente sangra, né? E sangra muito. E uma hora o meu marido falou pra mim, você quer? Eu tenho banheira em casa. E ele falou, você quer ir pra banheira? Eu falei, tá bom. E eu fui pra banheira. E na banheira eu comecei a soltar o tampão mucoso. E soltei muito, 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 muito. E quando eu saí da banheira, eu não conseguia ficar na banheira, porque era contração, sabe? Eram fortes, muito fortes e muito dolorosas. Então, o que aconteceu? Eu comecei a sentir um frio, calafrios, um frio, eu tremia, tremia, muito, 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 muito. E eu, não, era um dia que estava fazendo calor aqui, né? Não estava fazendo frio, mas eu precisava me cobrir e eu peguei o cobertor, o edredom, me cobri e eu estava precisando porque eu precisava de calor. E eu já tinha lido que isso podia acontecer, né? Que as mulheres, que a gente passa por picos de alta temperatura e baixa temperatura, tá? Oscila. Então, uma hora a gente sente muito calor, como se tivesse fogo, pegando fogo, o corpo, e outros momentos a gente sente um frio, como se a gente estivesse congelando. E de repente, saindo da banheira, eu estourou a bolsa. E eu falei, eu vou, tá bom, estourou a bolsa, então. E aí eu já sabia que as contrações iam ficar mais intensas, mais fortes, né? Porque quando estoura a bolsa, libera mais prostaglandina, né? E então, começa aí a abrir para dilatar mais rapidamente, né? O colo do útero. Enfim, chegou um momento que eu comia antes, tá? Eu não falei, mas era de noite já, né? Porque começou de tarde, 5 horas da tarde, o trabalho de parto. Então, eu jantei em casa, tá? Lembrei, né, de outras colegas de trabalho, né? Enfermeiras ou obstetras que eu fiz curso junto com elas, falando que é muito importante comer. Você se alimentar bem para você ter energia, porque o parto, ele consome toda essa energia. Então, o que aconteceu? Chegou num ponto, era quase 1 hora da manhã, eu já estava esgotada e falei para meu marido, não posso mais, vamos para o hospital. E eu lembro que no trajeto do hospital, no carro, tinha uma contração e outra, e outra, e outra. Cheguei no hospital com muita dor e esperei a enfermeira me falar de quanto eu estava dilatada. E ela me falou que eu estava de 5 centímetros. E eu achei pouco. Eu achei pouco. Que na verdade estava muito bem, tá? Mas eu entrei ali nesse momento com os monitores, já colocaram, né, para monitorar o bebê, os monitores. Aí você já começa a ver o batimento cardíaco do bebê, o seu, enfim, já ativa o seu cérebro racional, você já eu perdi totalmente já a conexão com o meu corpo, eu tava tendo muita conexão. Eu achei pouco, eu entrei nessa noia de que é pouca dilatação, eu vou ter que ficar aqui aguentando até chegar a 10, eu vou demorar mais 5 horas, que é mais ou menos 1 hora por... Mas depende de muitas mulheres, né? Mas é aquele negócio que eu entrei nesse ciclo de tensão, medo e dor. E ela falou pra mim, tá indo super bem, você vai querer a anestesia, a epidural, você vai querer? Aí eu falei pra ela,
ela falou assim, se você colocar a anestesia, vai mais rápido. Eu acreditei nela e eu confiei. E eu tava com muita dor, tava muito esgotada. E eu não queria anestesia. Era uma coisa que eu tinha tomado a decisão de não querer. Porém, a gente, igual eu falei, a gente não pode controlar tudo. Eu pedi, porque eu estava com muita dor. E veio a anestesista, ela era um amor, tá? E veio uma enfermeira, me ajudou muito, falou pra mim, calma. Porque até ela preparar a anestesia e colocar, você tem que ficar sentada e não pode se mexer. Enfim, eu tive muitas contrações durante. Ela falou assim, pode ser que você tenha contração, durante você me avisa, eu paro. Porque eu quero me mexer, né? Porque dói. Eu queria me mexer. Enfim, eu coloquei a anestesia e ela falou, agora você tem que ficar deitada, não pode se mexer. E quando ela falou isso pra mim, eu falei, eu sabia, eu tinha já, né, visto outros profissionais e eu tinha, no curso que eu tinha feito, né, eu sabia que eu tinha que continuar me mexendo, porém, na cama, né, hospitalar. Eu não podia ficar no chão igual eu estava na minha casa, né? Porque anestesia é toda a parte inferior do corpo. Se você pisar os pés no chão, você cai. Você perdeu a sua força, perdeu o controle dos seus membros inferiores, das suas pernas. Então, eu estava tão cansada. O meu marido também não tinha o conhecimento. Eles me deixaram lá e eu dormi. Eu dormi horas. E o que aconteceu? As minhas contrações acabaram. Elas simplesmente pararam. E a gente sabe que as contrações uterinas, que eu gosto de falar de ondas uterinas, é o motor do parto. É isso que ajuda o bebê a descer, né? Existem duas coisas muito importantes, que é o útero, essa força do útero, essas contrações do útero, né? E o relaxamento da pelve da mulher, né? Essa abertura da pelve, essa relaxamento dos músculos, dos ligamentos e a abertura dos ossos da pelve, né? Isso eu tinha, porém eu perdi as contrações. Então, quando eu comecei então eu ativei. Aí eu comecei a ver o monitor, comecei a conversar com meu marido. Quando eu vi, eu tava como se eu estivesse ali tranquila, sabe? Como se eu estivesse. Porque eu relaxei totalmente, eu relaxei demais. E eu pedi para anestesista, por favor, doses, pequenas doses, porque eu quero continuar sentindo, eu quero sentir o nascimento do meu bebê, né? Enfim, eu pedi e eu não dilatei. Eu dilatei até 7 centímetros e eu já não dilatei mais. Houve abuso comigo de tatos vaginais, vários profissionais. Eu falava que não, mas elas insistiam. Eu me vi numa situação onde eu não podia falar não. Eu não conseguia, eu não tive voz. Não tive voz. Então, entra vários profissionais juntos, mais residentes, porque é um hospital universitário, então tem muitos residentes. A maioria dos ginecologistas que estavam ali eram residentes. Elas me ameaçaram também, sabe? Falaram pra mim, depois que veio às 7 horas da manhã, que foi a troca de plantão, veio uma enfermeira obstetra maravilhosa, conversou comigo, me explicou tudo, falou, vamos lá, a gente vai conseguir, eu vou tentar com você. A gente vai fazer umas posturas e tal. E eu falei pra ela, eu perdi a conexão com o meu corpo, eu fiquei muito tempo parada, fiquei sem me mexer. Ela me explicou, aí ela falou que o meu bebê
estava sofrendo taquicardia, que a gente tinha que, né, tentar acelerar o processo e que ele também tinha girado e tinha ficado em uma posição não muito favorável. Então, e já tinha muitas horas que a bolsa tinha estourado e até 24 horas, né? Então, que você pode esperar, né? Não é tão, não imediato, mas passou desse tempo, já é perigoso, porque o bebê pode aspirar o mecônio, ele pode gerar infecção também, enfim. Veio a ginecologista e falou pra mim que eu tinha que colocar ocitocina artificial, eu falei pra ela que não. Aí ela me ameaçou, falou assim, você está a ponto de uma cesárea, é isso que você quer? Então a gente precisa colocar ocitocina. Aí a enfermeira obstetra falou comigo e falou assim, é só umas gotinhas, Thalina. Aí eu falei pra ela, tudo bem, mas já era tarde, depois veio o ginecologista da equipe, né? O que ia fazer o parto, que faz a cesárea, falou, eu acho melhor você fazer a cesárea, muitas horas, o bebê tá sofrendo e tal. E a gente pensa que agora a gente pode tirar de você, pode nascer um bebê saudável. Se a gente demorar um pouco mais, então eu já me senti ali, eu chorei muito e eu falei, se é assim que você quer meu filho, assim que vai ser. E então o meu desejo do parto natural naquele momento tinha acabado. Ai, desculpa. Acabou, mas terminou a experiência, foi uma experiência positiva, porque o meu bebê nasceu saudável, eu fiquei tudo bem, foi tudo. Eles fizeram uma cesárea em 5 minutos, foi tudo muito rápido. Eu senti muita cesárea, porque a minha anestesia já estava diminuindo, mas a anestesista que estava no meu parto, ela aplicou mais e ela me explicou tudo, ela era um amor. Eu tive pessoas abusivas durante o meu parto, mas eu também tive anjos ali, sabe? Então eu agradeço muito que tudo ocorreu bem. Qual foi a lição para mim? Foi que eu não posso controlar tudo, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo e a gente não sabe nada. Então, o parto, ele não é só da mulher. A gente faz a nossa escolha, mas é também do bebê. É o nascimento dele. Então, né, ele também sabe nascer. E se ele tiver que nascer, talvez, por uma cesárea, o importante é que tudo acabe bem. Também é uma experiência positiva. Então, nos primeiros dias eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada, mas depois, analisando muito, eu me sentia grata, porque tudo correu bem, foi uma experiência positiva, né? E que o meu filho veio para me ensinar isso, né? Que eu não preciso controlar tudo. Então, é isso. Essa foi a minha experiência, meu relato. Ocorreu tudo bem depois. Eu tive um momento com meu filho depois, né? Ele pegou o peito super rápido. Eu escolhi também o aleitamento materno exclusivo e ocorreu tudo bem. E até hoje, né? Ele já tá com 3 meses e mamando super bem. Então, eu demorei tudo isso pra fazer esse vídeo porque eu tava bem ocupada, né? Mas o importante é que eu quis vir aqui relatar um pouquinho pra vocês. E o que eu quero compartilhar? É a minha experiência, né? Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é que confia no seu corpo, no seu instinto, em você, se entrega. Se chegar um momento não sair como você planejou, como você talvez sonhou, desejou, não tem problema. O importante é o resultado disso. A experiência vai ser positiva se você saiu saudável, seu bebê saudável, não importa. Não importa a via de parto, sabe? O importante é a conexão que você tem com seu bebê, o vínculo.
é maravilhoso, é uma experiência, é a melhor experiência do mundo para uma mulher, para uma família, para um homem também, porque o meu marido ficou radiante, chorou demais quando o bebê nasceu, ele já nasceu chorando, nasceu lindo, saudável, e é o que importa. Só deseja que tudo ocorra bem, que você e seu bebê estejam saudáveis, tá bom? Então, se vê aqui no próximo vídeo, na próxima aula de Pilates. Se você chegou até aqui, muito obrigada e até a próxima. Beijo!